Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda com professores do Instituto de Economia que discute, que debate os grandes temas que estão rolando hoje no mundo. Enfim, essa é aquela mesa que procura descascar os abacaxis internacionais para que você, meu amigo, minha amiga, entenda o que rola, afinal, nesse mundo. Bom, hoje a nossa mesa com os componentes tradicionais, a começar, grande Luiz Carlos Delorme Prado. E aí, Pradinho, tudo bem, Pradinho? Bem, Tempão que a gente não se vê, né? Esse programa aqui tá uma rapaz. indecência, né? Era semanal, agora é quinzenal, agora é um de vez em quandário, né? De vez em quando tem, não é isso, pô? Vamos retomar, juntar essa banda aqui tá difícil, tá todo mundo muito ocupado. Reunir essa banda é uma coisa complicada. Inclusive, a gente estava pensando, a gente conseguiu almoçar essa semana, né? Primeira vez que a gente almoçou junto em 3 anos, não é isso? Depois de 3 anos, para vocês terem uma ideia de como é que é difícil reunir essa banda, né, Prado? A propósito, Pradinho, preparando aí, Pradinho, vamos anunciar logo para, né, para a rapaziada ficar esperando. Pradinho preparando um programa novo no canal, não é isso, Prado? Mas isso pro ano que vem, final desse ano, talvez a gente faça alguma coisa, mas ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Então, aqui esperando o programa do Prado, mais um, né, Baixa? Em carreira Mas, mas, solo, não é mas isso? qual é o programa? Adianta pra gente aí que o pessoal Ah, ficar vocês vão gostar. empolgado. Ah, fazer surpresa, fazer surpresa. Mais um numa carreira solo, né, Baixa? Dessa banda Não, aqui mas o tá. grupo é mais importante. O que interessa a gente trabalhar aqui é sempre muito divertido, muito agradável. É isso aí. Bom, aqui meu outro lado, Eduardo Costa Pinto. E aí, Dudu? Tranquilo? Diga, Tudo em Bicalho, tudo cima, mais um certinho, tudo, programa, né? tudo em cima, Conversas tudo na área. 56, né? Episódio de número 56. 56, gente, já no Conversas. Dudu. E aí, Dudu, tranquilo, firme lá no Diário da Crise? Firme no Diário da Crise, vamos lá. Diário da Crise na próxima, né, sexta-feira, nessa semana, discutindo aí os resultados eleitorais, não é isso, Dudu? Na verdade, né, Bicalho? O Diário da Crise já vai ter saído quando isso aqui sair. Isso aqui sai no Exatamente. sábado. O Diário sai na sexta e o Conversa sai no sábado. É isso aí, Dudu. Beijão, vamos nessa aqui para discutir hoje o tema, que é um tema, um tema quente. Numa Mazati, e aí, Numa? Tudo bom, Ricardo? Mais um programa, né? Esse aí também tá. Estou cobrando um programa do Numa, não é isso? Quando é que o Numa vai fazer aquele programa sobre política econômica europeia, etc., fazer um acompanhamento, né? Conexão Maré, não é isso, Numa? Que a gente brincava. Numa tá me prometendo esse programa há 4 anos. Exatamente, não faz. É isso aí, Numinha. Vamos nessa. E Eduardo Basta, esse outro também que está me devendo, né, Basta? Aquele programa sobre futebol e economia, está me prometendo há anos. É outro também, então, em 5 anos me enganando, poxa. Boa noite, Ricardo. Se eu fosse a Marlene Matos, né? E você fosse a Xuxa, eu estava ferrado, não é isso? Pô, se fosse esperar de você. Tá certo. Piada interna. Baixa, seu microfone está bem baixo. Acho que você tem que encostar mais. Isso, valeu, Basta. Dá uma aberturazinha assim. Não, você desligou aí o microfone, Basta. É o tradicional, né? As dificuldades, vai, está aberto, mas. Bom, seguimos aqui enquanto o Bastazinho acerta lá o seu microfone. Bom, hoje, nesse Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, de número 56, a gente vai discutir o seguinte tema com vocês. A gente vai discutir com vocês o que foi o Brasil no mundo com o Bolsonaro. Como foi a inserção internacional do Brasil no mundo nos tempos do Bolsonaro. O Brasil, um país importante, sempre teve uma atuação relevante, né, no jogo internacional, um país do nosso tamanho, da nossa relevância, com uma longa tradição de política externa e tudo mais, e tivemos a experiência nos últimos 4 anos, que foi do governo Bolsonaro. Então, a gente conversou, a gente decidiu, né, que esse era um tema por excelência, né, rapaziada, do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Né? O Brasil está no mundo acontecendo um monte de coisas, e como é que o Brasil se inseriu dentro desse jogo internacional. Então, esse é o tema de hoje do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, que na verdade é isso mesmo. O Brasil, o mundo no governo Bolsonaro. Pois bem, vamos começar
o nosso programa de hoje, lembrando para vocês que vocês sempre podem, e vocês encontram esse programa no formato de podcast. Se vocês procurarem nos tocadores tradicionais, né, Spotify, Deezer, Apple, o que vocês encatarem aí, vocês vão encontrar esse podcast, que é o canal IE-FRJ. Então, nesse podcast, vocês encontram vários programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ, inclusive o Conversas. Então, se você está querendo só, né, Baixo, enquanto está dando aquela corridinha, está fazendo aquele exercício, lavando aquele prato, tocando aquela vida, limpando aquele banheiro, pode ficar ouvindo o Conversas no podcast canal IE-UFRJ. Grande Luiz Carlos Delorme Prado, começaremos com você hoje, nosso decano, para inserir aí o tema, que é justamente esse, né? O que foi essa inserção do Brasil no mundo durante os últimos 4 anos no governo do Jair Bolsonaro? Bicalho, eu acho que o primeiro ponto a chamar a atenção é a singularidade, é o caráter excepcional na história das relações econômicas internacionais brasileiras, que foi o governo Bolsonaro. O Brasil, desde o início do século XX, de 1910 aproximadamente, desde o início do século, é, a, a relação com os Estados Unidos sempre foi uma relação fundamental na inserção internacional do Brasil. A visão era que a aproximação com os Estados Unidos aumentaria o poder de influência brasileiro no resto do mundo. Aliás, até a década de 50, os 2 principais objetivos de política externa brasileira, por um lado, era uma certa contenção da Argentina como protagonista na América do Sul, e depois era as relações com os Estados Unidos, que era o maior consumidor do principal produto de exportação brasileiro, que era o café. Posteriormente, você começa a mudar um pouquinho essa postura em direção a uma visão mais pragmática, principalmente no que se refere a maior ênfase para a diversificação das relações externas brasileiras. Se nós pegarmos mesmo no regime militar, você tinha um tipo de americanismo mais, digamos, ideológico, tipo Castelo Branco, que enfatizava principalmente a convergência de valores, mas a maior parte do regime militar, o americanismo foi mais pragmático, muito mais as oportunidades obtidas na aliança com os Estados Unidos, e depois, principalmente Geisel, você vai caminhar por uma postura de que o Brasil é vocacionado para ser um global trader. Então, principalmente a partir de Geisel, você começa uma visão de que o Brasil é um país pacífico, é um país que se relaciona com todo mundo, e a sua política externa deve refletir esse tipo de visão. Ou seja, uma visão mais internacionalista, mais globalista, que tem as suas variações. Por exemplo, durante o período do Fernando Henrique, você tem uma postura de maior aproximação com os Estados Unidos, o que não abria mão também de uma relação, de uma procura de outras alianças. Mas, em especial, nesses momentos, havia uma menor disposição de questionar a posição hegemônica americana, e votações tendiam a ser um pouco mais alinhada com os Estados Unidos. Nos governos do PT, vai ser caracterizado, continua a relação importante com os Estados Unidos, mas uma busca de diversificação, inclusive a construção de espaços na América do Sul, o aprofundamento do Mercosul, que, aliás, foi criado num contexto bem diferente, não é aqui o espaço para se discutir com referência a isso, mas, de qualquer maneira, a ideia de
a de montar uma grande aliança na América do Sul, que o Unasul é uma das expressões desse processo, é na busca por uma certa autonomia estratégica nas relações internacionais. Nesse contexto, tem os BRICS e tem outras iniciativas do gênero. Ora, quando sobe o Bolsonaro, seu primeiro-ministro, Ernesto Araújo, é uma figura muito particular, sem provavelmente nenhum outro ministro de Relações Exteriores do Brasil que eu tenha notícia se aproxima do tipo de visão dele, que é nada pragmática, profundamente ideológica, e não ideológica no sentido daqueles ministros que se aproximavam dos Estados Unidos, vamos dizer, nos anos do Castelo Branco, de que havia uma certa convergência de valores. Mas ele se coloca que o objetivo da política externa brasileira deve ser combater o globalismo, ou seja, não tem nada a ver com a economia, não tem nada a ver nem necessariamente com a aliança nos Estados Unidos, mas com a aliança com uma parte da política americana, aquela comprometida com o combate ao globalismo. Os seus discursos bastante, vamos dizer assim, herméticos e um pouco estranhos, eu peguei um trechozinho que merece ser dito. Ele define o globalismo como o momento em que o comunismo fisiologiza o gramicismo, aí tem ocupa o coração que tinha sido deixado vazio da sociedade liberal. O que é esse vazio na visão dele? Seria a religião, seria Deus, etc. Então, uma política externa que tem por objetivo promover a religião, a luta contra o globalismo, é completamente estranha a um país da importância do Brasil. Na prática, o que ocorre é uma aliança do Brasil muito pouco acrítica com principalmente com o governo Trump no período. Só para lembrar algumas coisas, o Bolsonaro vai prestar continência à bandeira americana, primeiro nos Estados Unidos, depois no Brasil. Vai ter um movimento, um encontro do Araújo, do Ernesto Araújo com o Mike Pompeo e Bolda. Isso vai ser lá para logo no início do governo, onde se fala numa eventual invasão da Venezuela, que acabou não sendo levada adiante, mas havia movimentos dentro desse sentido. Então, o desenho era um desenho, em particular, muito voltado para esse tipo de agenda. Outro movimento seria sinalizar, tal como fez Trump, a mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, que seria, segundo Bolsonaro, o cumprimento de um acordo que ele fez com os líderes religiosos evangélicos, que tem uma teoria bastante estranha de que o retorno dos judeus a Israel seria o início de um processo que levaria ao apocalipse, ao fim do mundo tal como a gente entende, etc. Obviamente fora do nosso objetivo, mas é uma visão muito pouco pragmática. Isso acabou não sendo levado adiante, aí o pragmatismo entrou, porque haveria uma perda muito grande em vista da importância das exportações brasileiras para o mundo árabe em geral, em especial frango, carne, o minérios, açúcar, uma série de coisas, isso acabou não sendo levado adiante. Outro passo importante foi a candidatura para o CDE. O Brasil se transformou um parceiro preferencial da OCDE durante o governo Lula, em 2012. Mas essa relação era uma relação muito pragmática. O Brasil participava de vários fóruns onde havia interesse específico. Eu mesmo, durante o meu período do CAD, eu participei do Fórum de Concorrência,
eu já tive presente no que discutia as questões de aço. Então, aquilo que interessava o Brasil participava, mas ele não era um membro pleno. Por quê? Primeiro, para ele ser um membro pleno, implicaria a fazer uma série de mudanças na política brasileira que são adequadas a países industriais avançados, mas não a países periféricos. Então, isso vai ser muito claro quando aquilo que é anunciado, os objetivos da entrada no Brasil na OCDE pelo próprio governo. Ele anuncia que um dos principais efeitos é apressar os compromissos de acesso à economia brasileira. Ele fala também as questões de aprofundar as reformas, de vincular alguns compromissos internacionais. Ou seja, quando você analisa as motivações que levam a isso, são motivações principalmente de condicionar a economia brasileira. Não tem nada a ver propriamente com os interesses de política externa brasileira, mas os interesses da construção ou do aprofundamento da agenda neoliberal no Brasil. E tem vários outros pontos que eu poderia falar um pouco da relação com o MC, a questão caminhão, mas o objetivo nosso é debater. Então, o que eu queria marcar para vocês é o caráter singular dessa inserção no Brasil, que abandona a Unasul, por exemplo, para entrar numa organização proposta pelo Pineda, com um objetivo completamente diferente, que é a ProSul, portanto, abandonando a ideia de criar um espaço político sul-americano onde o Brasil teria uma maior influência. Ele não se distancia tanto dos BRICS, porque, de certa maneira, o Bolsonaro vai ter uma certa relação com o Putin, que tem muito mais a ver com a questão da direita internacional, de segmentos da direita internacional das suas relações com o Putin, do que propriamente na agenda tradicional de uma postura de independência dos BRICS. Então, essa singularidade que me parece o elemento mais marcante da política externa do Bolsonaro. Não tem nada a ver com as políticas tradicionais de direita do passado, nem das visões pragmáticas que caracterizavam a diplomacia brasileira e a inserção internacional do Brasil. Valeu, Prado. Obrigadão pela essa sua primeira intervenção, essa primeira rolada de bola aqui na nossa mesa. Vou colocar aqui no jogo, Dudu, Eduardo Costa Pinto, colocar você aqui nessa discussão. Eu vou trazer algumas dimensões da interseção, interseção, horário essa hora da noite. Depois de ter dado aula já a tarde inteira. Então faz o Da seguinte, inserção. Dudu, faz o seguinte, dá uma respirada. Dá uma respirada. Respira, dá aquela desacelerada, vem com aquela malemolência baiana que é tocando a bola. Não vem nesse estilo europeu rápido, que não é o seu estilo. Tá. Toca essa bola. Então vamos lá. Antes de começar, tá, a mostrar alguns elementos importantes dos dados econômicos da inserção externa, sobretudo a questão das exportações, da balança comercial e do investimento direto estrangeiro no Brasil, ou seja, e aí já adiantando, Prado, um pouco que você já comentou, mesmo esse tipo de política externa não pragmática, você não teve grandes efeitos, né? Sobretudo na questão das exportações e, sobretudo, também um pouco aí é possível olhar algum efeito na questão dos investimentos estrangeiros diretos. Mas antes de chegar nisso, eu quero voltar no ponto que você trouxe, Prado, que é a discussão do globalismo e da forma de política externa estruturada, porque tem um eixo articulado, Prado, é aquela coisa, tem uma articulação que não necessariamente é um padrão novo que eles tentaram implementar. Na minha leitura, e acho que é importante, e aí talvez para quem não é da área, Prado, eu vou ressaltar que a ideia do globalismo, né, na verdade, nas relações internacionais, um conceito importante do tipo de interpretação ou mais nacionalista ou mais globalista, pensando na abertura comercial, tipo de inserção externa. Só para quem está nos escutando aqui ter uma ideia, o termo globalismo
ele vai nascer na língua inglesa no início do século XX, a despeito de já ter toda uma discussão sobre abertura financeira ou tipo de inserção. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a forma como a extrema-direita usa o termo globalismo, e eu estou realmente qualificando Ernesto Araújo. O Enéas já morreu, muito tempo. Hoje está difícil mesmo, Ricardo. Acho que o ponto importante é o quê? É sim uma articulação, Prado, que é uma visão não pragmática do que foi feito anteriormente, mas é uma tentativa de articulação de uma rede internacional de presidentes da extrema-direita. Não por acaso, uma forte aproximação com o governo Trump. Agora, e aí, sou estranho, né, como essa extrema-direita define globalismo. Né? O que você acabou de apontar para da definição do Ernesto Araújo é a lógica do marxismo cultural. Porque o que é o globalismo para eles? Não é só uma abertura comercial e financeira, mas são os atores internacionais do grande capital influenciando nos valores ocidentais, judaicos, cristãos. E o que estava sendo construído na Unasul, por exemplo, era uma tentativa dos governos de esquerdas de construir um comunismo na América do Sul. Por isso que o Foro de São Paulo é um papel central que a extrema-direita fala o tempo inteiro. Então, é preciso sair dessa institucionalidade que estava levando o Brasil ao comunismo e se articular no plano internacional, né, com atores, hoje não tenho dúvida nenhuma de dizer, com atores, por isso que eles não se articulam com os estados norte-americanos, mas com o governo Trump. Né? E mesmo na questão dos BRICS, acho que um ponto que você chamou a atenção, é uma migração que vai acontecer mais para frente, porque no início, o governo Bolsonaro, a despeito das tensões, vai criticar a Rússia, vai criticar a China. Eles vão ser tratados, esses países, como países comunistas, como países, né, que estão destruindo os valores ocidentais, judaicos, cristãos. Porque o eixo dessa leitura é aquela coisa, pessoal. Isso aí a gente pode achar a coisa mais estapafúrdia, mas eles operam e pensam dessa forma. Então, o globalismo que o Ernesto Araújo está falando, e o globalismo que a extrema-direita fala, não é a teoria das relações internacionais globalistas, mas tem dimensões que sim, tem elementos que sim. Mas é mais do que isso, é aí que é o ponto prático. É como se os atores internacionais, o grande capital financeiro, né, o Jorge Soros, né, tivesse articulado com as organizações internacionais para criar um tipo de inserção externa cada vez mais aberto e que os estados nacionais perdessem a capacidade de atuar sobre o seu território. E que, na verdade, haveria uma articulação entre essas instituições internacionais, a esquerda mundial, né, o capital financeiro internacional, e isso estaria operando para, vamos dizer assim, reduzir a capacidade, né, e dividir o país. Eu sei que isso... As pessoas ficam assim, mas, meu Deus, é isso que eles pensam? É isso que eles pensam. Então, eles criaram uma rede, né, a partir da política externa do Bolsonaro, com o Trump e com outros representantes de outras... Hoje está difícil, dos ministros das Relações Exteriores, né, uma conexão que você pode chamar de uma internacional de extrema-direita. É nessa conexão, e aí concordando muito com o que você comentou, Prado, uma profunda mudança da política externa brasileira, né, desde lá de trás do Rio Branco, desde a fundação original da forma de inserção externa do Brasil, né, que tinha dimensões de mais abertura e globalismo e de mais nacionalismo na política externa, mas sempre de uma forma pragmática, como o Prado falou muito bem. A questão que se coloca, aí eu queria trazer os dados, Prado, é que mesmo esse tipo de inserção, e aí é importante destacar, o Araújo, né? Hoje o que tiver
Trava-língua não sai, não. O Araújo... Não quer tomar uma aguinha, não, Dudu? Não, não é água, não. Hoje é cansaço mesmo, eu acho. É, o Araújo, na verdade, vai tensionar tanto. E qual foi a preocupação? Porque essa extrema-direita nacional passa a fazer uma profunda crítica ao governo chinês. E o medo era que o governo chinês bloqueasse, fizesse restrições para o agronegócio. Só para vocês terem ideia, e o Prado chamou muita atenção, das exportações brasileiras, 30% vão para a China. Desses 30%, né, basicamente, o que a gente exporta, primeiro da lista, soja, segundo, petróleo bruto, depois minério de ferro, depois carne desossada, depois óleo combustível, que é principalmente derivados de petróleo, milho em grãos, açúcar, café torrado, bagaço de outros resíduos de óleo de soja e pasta química de madeira. Se você olhar nessa configuração, para você ter ideia, os principais itens, quase 60% da pauta, os produtos de exportação são commodities. E essas commodities basicamente vão para a China. Isso tem soja, milho, isso é a representação do agronegócio. E, em vários momentos, o filho do Bolsonaro, que estava cotado para ser o ministro das Relações Exteriores, para quem não lembra, tá? Mas resolveu tirar a candidatura, vai questionar e dizer que a China, né, era um país comunista e que isso estaria gerando problemas, né? E a mudança do Ernesto Araújo tem a ver com uma pressão do agronegócio de forma pragmática, preocupado, né, com uma questão das exportações e de algum tipo de bloqueio da China, né? Mas, com essa mudança, e aí, Prado, aí que vem o começo de uma reaproximação dos BRICS. Então, o pessoal parou de falar da China, a Rússia começa uma aproximação, mas até então os BRICS eram um perigo vermelho para esse pessoal, né? Ou seja, o pragmatismo veio a partir da preocupação da perda do agronegócio, que é uma das principais bases de sustentação do governo Bolsonaro. A fração de classe do agronegócio, né? Agora eu esquento, pessoal, pode deixar. É uma base de sustentação fundamental. Tanto é que a votação do primeiro turno do Bolsonaro está muito nas franjas da área do agronegócio, tá? Então, a política externa ganhou um pragmatismo, Prado, evidente, por causa da pressão. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olha as transações correntes, não há uma grande mudança, né? E aqui eu queria chamar a atenção, mesmo com todos os efeitos, que o Prado a gente em off estava comentando, com todos os efeitos da expansão agrícola que foi feita em cima da Amazônia, a questão ambiental, né? Também a exploração de minérios na Amazônia, o aumento das queimadas. Tudo isso não gerou grandes restrições comerciais e financeiras. Não gerou, né? A despeito de ter toda uma pressão externa da possibilidade de isso gerar um efeito de restrição de investimento. Então, eu queria reforçar aqui essa questão que eu acho importante. Tem um olhar externo a partir da política externa brasileira de vários estados nacionais com enorme preocupação, mas os efeitos econômicos, né, ou qualquer tipo de restrição, isso não aconteceu, né? Eu queria chamar a atenção, tem uma dimensão aqui o efeito da política externa, e o Bolsonaro operou essa reconfiguração, inclusive, na América do Sul, a partir dessa ideologia de extrema direita, que é um ataque a qualquer governo de esquerda da região, e eles teriam um plano para fazer uma revolução comunista em todo o espaço, e isso é a ideia, inclusive, desse globalismo articulado. Eu sei que pode parecer mirabolante, mas é mais do que o que a gente acha mirabolante é como os atores, e como foi, inclusive, pautado a política pública brasileira e a política externa especificamente, que seja na relação com os Estados nacionais, que seja sua relação no âmbito dos BRICS e com mais do que o governo norte-americano, né, Prado? Foi a relação direta com o Trump,
né? Eu queria chamar a atenção desses aspectos mais gerais. É isso, já falei muito, agora já deu para esquentar. Já está pronto agora, já está esquentado, já pegou, né, Dudu? Pegou no tranco. Foi no tranco. Numa Mazati, Luminha, coloca aí seus comentários nessa treta toda. É, eu acho que um elemento importante quando a gente pensa nesses últimos anos, correspondendo ao mandato do presidente Bolsonaro, é o seguinte: o Brasil continua uma trajetória de crescimento baixo. A gente teve, além da questão da pandemia, no ano, nos anos anteriores, né? Em 2018, bom, e mais o que nos interessa, em 2019, a gente teve um crescimento de 1,2% só, tá? E, portanto, se a gente observar assim, o peso da economia brasileira na economia mundial, ele continuou caindo nesse período até representar o ano passado só 2,1% do PIB mundial. Um nível extremamente, historicamente baixo, né? Na verdade, assim, um dos menores, né, da história. Tem que voltar assim, no início da década de 70 para ver um nível de participação tão baixo da economia brasileira na economia mundial. Então, uma questão que se coloca é justamente essa perda de protagonismo da economia brasileira na economia mundial. Tá? Isso é devido a políticas econômicas que não estimularam o crescimento, não estimularam a demanda efetiva. A gente tem um gasto público que, de fato, fica amarrado, né, na questão do teto do gasto, alto imposto, né, obviamente. A gente tem, portanto, uma economia brasileira, bom, e depois vou passar as questões estruturais que foram comentadas pelo Dudu. A gente tem uma economia brasileira que vai se tornar cada vez menos importante, né, em escala global. Isso, obviamente, é algo que cria problemas em termos de peso do Brasil nas negociações internacionais. Isso, e além da dimensão interna, né, de avanço da pobreza, de avanço da desigualdade na distribuição de renda, de uma série de questões que se aprofundaram nesses últimos tempos, nesses últimos anos, né? Isso cria um contraste enorme entre o que a gente observa aqui no Brasil e as tendências que a gente vai observar em economias asiáticas ou até em outras economias da região, porque se a gente for comparar, por exemplo, o desempenho da economia brasileira com o desempenho até da economia boliviana, por exemplo, a gente vê que o Brasil fica atrás em termos de crescimento econômico. Tá? Então, a gente tem uma economia brasileira que não enfrenta uma restrição externa, ou seja, você tem reservas internacionais que constituem um escudo contra o surgimento de problemas no balanço de pagamento. Então, não tem nenhuma perspectiva de crise da dívida, por exemplo, como está enfrentando atualmente a Argentina, né, ou há algum tempo já a Venezuela. Então, não tem restrição por conta da inserção externa da macroeconômica da economia brasileira para adotar políticas de estímulo ao crescimento econômico. As únicas restrições, na verdade, são ligadas a escolhas de política econômica. Escolhas que claramente não privilegiam o emprego, não privilegiam o dinamismo da economia como um todo, tá?
e que acabam beneficiando, e aí a gente passa pela questão mais estrutural, como já foi apontado pelo Eduardo, determinados setores. Tá? Então, claramente, o setor exportador, os setores exportadores de matérias-primas, que sejam matérias-primas agrícolas ou matérias-primas minerais, mineral de ferro, mas também hidrocarbonetos, como o petróleo, como foi apontado pelo Eduardo. De fato, esses setores se beneficiam dessa política que não estimula a demanda interna e se beneficiam enormemente da desvalorização da taxa de câmbio, que é um elemento assim que vai prejudicar, pelo contrário, muitíssimo a população, boa parte, pelo menos, da população brasileira. A gente sabe que no Brasil, quando você tem uma desvalorização do câmbio, isso afeta negativamente os salários reais. Isso afeta, portanto, negativamente a situação de boa parte da população e, vamos dizer, de muitos setores também de atividade. Tá? Os que se beneficiam disso, obviamente, são os exportadores, e particularmente os exportadores de matérias-primas. Essa tendência à primarização da pauta exportadora brasileira, ou seja, uma parcela cada vez maior representada pelas matérias-primas nas exportações brasileiras, e algo que cria um problema estrutural para a evolução da economia brasileira. Em si, ser exportador de matérias-primas não é um problema tão grande. Tá? Tem país, deixa eu pegar um país como a Austrália é grande, tem uma boa parte da sua pauta exportadora constituída por matérias-primas. Tá? Não é um problema em si. Porém, de fato, no caso do Brasil, a gente vê que, até por conta em parte, pelo menos, né, da concorrência dos produtos asiáticos, em particular chineses, o Brasil está perdendo participação nas importações dos outros países da região. Faz muito tempo que boa parte das exportações de bens manufaturados do Brasil eram voltados para a região, para a América do Sul em particular, né? Essa participação do Brasil no comércio regional e nas importações dos outros países da região vai diminuindo. Aí entra uma questão que é a questão do abandono da política de integração latino-americana a nível econômico, a nível produtivo, comercial. Você pode até dizer que tem algumas tentativas, mas não é o aspecto mais importante. Tá? Essa característica, essa política de integração produtiva da América Latina, que tinha sido um dos projetos importantes assim, os mandatos tanto do Lula quanto da Dilma Rousseff, é algo que desaparece com a chegada do Temer, e esse desaparecimento é ainda mais forte, na verdade, com a presidência do Bolsonaro. Então, isso é um elemento, obviamente, que participa do aprofundamento dessa especialização progressiva na exportação de matérias-primas do Brasil. E, obviamente, isso afeta as relações do Brasil, as relações econômicas do Brasil com o resto da região. O Brasil não é e deveria ter um papel de uma espécie de locomotiva, né? Uma espécie de, ia usar o termo até de centrocíclico, um pouco exagerado talvez, mas pelo menos assim, de ter essa capacidade de puxar as economias da região, é de longe a maior economia. Quando o Brasil cresce, isso tem efeitos positivos também sobre a demanda efetiva dos outros países, leva a um maior crescimento desses outros países.
O Brasil perdeu claramente esse papel. Tá? Não é irreversível, né? Tem, obviamente, como retomar, mas certamente no período mais recente e o que aconteceu. Então, na verdade, se a gente pensa essa inserção brasileira na economia mundial, houve claramente uma degradação. O Brasil tem menos peso na economia mundial. O Brasil tem uma especialização e uma diversificação, na verdade, da sua pauta exportadora cada vez menor. O Brasil não desempenha seu papel de economia líder, de locomotiva do crescimento no espaço sul-americano, e essas escolhas, como essa escolha de inserção externa, né, de inserção da economia brasileira na economia mundial, ela tem, obviamente, consequências negativas sobre a própria população brasileira. Então, tem ambos os. Na verdade, um lado vai alimentar o outro. Sendo que, e aí eu vou passar a palavra para o nosso camarada Eduardo Baixa, sendo que não há nenhuma, não nenhuma, estou exagerando, mas não há quase nenhuma forma de restrição externa para a adoção de políticas que estariam, vamos dizer, mais focadas no crescimento econômico e, pelo menos, na preservação do peso da economia brasileira na economia mundial. Paulo Numa, obrigado por essa sua intervenção inicial. E agora, Eduardo Baixa. E aí, Baixanzinho, o que você acrescenta aí nesse angu aí? Qual o tempero que você vai colocar? Olha, Bicalho, a pergunta que você colocou, né, que você fez, foi o Brasil de Bolsonaro no mundo, né? Quer dizer, eu vou começar, na realidade, invertendo a pergunta, tá? Colocando o mundo, né, durante o governo, o Brasil de Bolsonaro, né, durante o governo Bolsonaro. Tá? Por quê? Porque se o Luiz Carlos, né, começou falando sobre a singularidade da política externa brasileira no governo Bolsonaro, em particular com seu primeiro-ministro, primeiro chanceler Ernesto Araújo, tá? Que quebrava com uma tradição, então, né, de pragmatismo por parte do Itamaraty, é importante chamar a atenção que nos Estados Unidos de Trump também houve uma política externa que fugiu completamente do convencional, né, que, na verdade, rompeu também com o que era a prática comum, tá, da política externa norte-americana até aquele momento. E aí a gente chama atenção, né, para os Estados Unidos se voltando contra instituições que ele próprio ajudou a criar, né, e que tinham sido marcos da construção desse mundo do período da chamada Pax Americana. Tá? Além de outras coisas, como, por exemplo, virar as costas, né, contra os velhos aliados da Europa, né, deixando-os baratinados. Tem uma mudança em relação à política, tem uma mudança da política externa em relação à Rússia, em relação ao que os democratas vinham fazendo, em particular. Tá? Então, não é só a política externa brasileira com o Bolsonaro, né, que muda. Na verdade, tem uma mudança na política externa dos Estados Unidos e, em muitos aspectos, Bolsonaro queria emular Trump, e a sua política externa foi, né, de um alinhamento quase que automático com os Estados Unidos, justamente, como o Luiz Carlos falou, rompendo com uma tradição de pragmatismo da política externa brasileira. E aí, realmente, nesse alinhamento, né, que tem um fortíssimo componente ideológico, misturam-se elementos, né, há elementos que se misturam com religião, né, com uma suposta defesa do Ocidente, dos valores do Ocidente, onde a questão da cristandade seria um elemento chave. Tem a questão do alinhamento com a extrema-direita, que o Dudu falou, né, desse bloco, digamos, dessa internacional
de extrema-direita. Tá? O Luiz Carlos fez menção a alguns trechos, né, de discursos do Ernesto Araújo. Vale lembrar que no seu discurso de posse ele encerra falando Anauê, né, que era o grito de guerra dos integralistas, né, que é a versão fascista aqui a versão do fascismo no Brasil nos anos 30, né, os camisas verdes. Então, enfim, essa é a primeira observação que eu queria fazer. Tá? Agora, algo também que já foi levantado por algum de vocês, se houve, né, uma ausência de pragmatismo, esse alinhamento quase que automático, né, com os Estados Unidos e com forte componente ideológico e, inclusive, um certo choque, pelo menos retórico, com a China, né, e aí uma série de bravatas, né, houve uma série de bravatas durante o governo Bolsonaro. Uma me lembro, por exemplo, do ex-ministro da Educação, né, que falou até coisas ofensivas, né, do Xing Ling, coisa até de muito baixo nível, tá? E então houve tensões, tá? Mas na prática isso não se traduziu, tá? Seja do ponto de vista das relações com a China ou da política ambiental, né, do governo Bolsonaro, que irritou muito, em particular os europeus, tá? Não houve um impacto maior do ponto de vista dos dados econômicos quando a gente olha nas relações comerciais. Tá? Tem o jogo retórico, tá? da diplomacia, tá? Mas não chegou-se ao ponto de haver algum rompimento mais relevante. Até porque, quer dizer, tem acordos que são seguidos, quer dizer, a gente tem um corpo técnico, a despeito das orientações que a gente tinha, um corpo técnico no Itamaraty muito bem treinado, então as coisas continuaram em boa medida, tá, acontecendo. Agora, tem o elemento que o Numa destacou, que uma perda de relevância do Brasil, tá, do ponto de vista do encolhimento econômico, né, de uma perda do encolhimento da participação, uma redução da participação do Brasil na economia mundial. Tá? Então, esse é um elemento importante, tá, que aí sim tem um impacto econômico e uma perda de peso do Brasil, tá, por a sua economia ter tido um desempenho pífio, né, nos últimos anos. Eu acrescentaria a isso, tá, um último elemento que aí foge um pouco do econômico, que aí é uma perda daquilo que se convenciona chamar de soft power brasileiro, pelo desgaste da imagem do Brasil, tá, o que leva a um encolhimento do Brasil enquanto ator, ou suas pretensões anteriores, né, de ser um importante articulador e um protagonista nas relações internacionais. Tá? Então, além da dimensão econômica que o Numa destacou, né, que leva a um encolhimento do Brasil, tem também aí pelo tipo de discurso e por manifestações que ocorreram no governo por parte do governo brasileiro do Jair Bolsonaro, uma redução do soft power do Brasil. Tá? E aí, a última observação, é um ponto aí o Numa tratou, que eu queria falar, era nesse contexto de uma redução do encolhimento do Brasil, né, o abandono, pode-se falar, né, do projeto de integração latino-americana, tá, que era um elemento importante das de políticas anteriores, em particular no governos do Lula e da Dilma, né? Quer dizer, então o Brasil desperdiça assim uma oportunidade de se afirmar ainda mais como uma liderança na região, tá? E liderança aqui, só realmente aí a última observação, liderança chama a atenção que no linguajar, né, nós acadêmicos utilizamos, porque a turma no Itamaraty usar liderança é um termo proibido, né? Não se pode colocar termo de ambição de liderança, etc., nos documentos, no jogo, né, das relações internacionais. Mas a gente aqui tem esse espaço para falar, e era isso, de certa maneira, que o Brasil estava buscando e estava conseguindo se afirmar nesse contexto.
tá, nesse sentido. É isso, Bicalho, essas seriam as minhas primeiras colocações aqui para a nossa conversa. Cara, eu quero reagir um pouquinho à fala do Dudu, que eu acho que ele acrescentou uma coisa muito importante que eu não tinha visto antes, que ele tem toda a razão. Ele chama a atenção que as relações do governo Bolsonaro foram menos com estados, quer dizer, ou pelo menos acabaram, tinham elementos que eram menos com estados, mais com segmentos dentro dos estados. Eu acho que a relação com os Estados Unidos, com uma ênfase especial no governo Trump, é, tem muito esse caráter e essas mudanças que ele chamou a atenção realmente são muito interessantes. É claro que também tem uma retórica que é muito próxima do discurso fascista tradicional, quer dizer, quando você fala contra o comunismo internacional e o globalismo, é muito parecido, e ainda fala do Soros, eventualmente, né? Parece quase o comunista, que seria o bolchevique, judeu e capitalista, que é a coisa um pouco estranha do fascismo e do nazismo na década de 20. Tem algumas similaridades. Mas voltando aqui para a nossa realidade, é, eu procurei olhar, também descendo nos números, até que ponto esse governo, que tem uma retórica antiglobalista, mas, na verdade, inaugura um novo tipo de globalismo da extrema-direita internacional, quer dizer, seria, em vez de um globalismo neoliberal tradicional, é um globalismo da extrema-direita. Mas como é que fica na questão das tarifas? Qual foi a política externa desse governo? Eu olhei e, para minha surpresa, não há uma queda geral de tarifas, nada assim que chame tanta atenção, exceto, a exceção é muito importante, na área de bens de capital de telecomunicações, onde há uma queda expressiva. As tarifas caem de 14% para 4% em 4 anos. Quer dizer, que é um setor estratégico brasileiro, bens de capital e telecomunicações, há uma redução de tarifas expressiva. E há uma peculiaridade do governo, que umas alterações tarifárias ad hoc. Eu não vou entrar aqui na tecnicalidade de que o Brasil, para mexer em tarifas, ele tem um limite de 100 tarifas na TEC, na tarifa externa comum. Tem algumas características, mas não é o caso de discutir agora. Mas chama a atenção para essa peculiaridade que essas alterações ad hoc, por exemplo, a redução das tarifas em armas e pistolas, que não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com nada, tem a ver com a questão da política externa, tem a ver com a questão interna brasileira de liberalização das armas. E algumas liberalizações assim, para pneus para caminhoneiros, né? Pneus. Então, é muito ad hoc, que é uma peculiaridade também desse governo. Então, é um desenho singular, um novo tipo de inserção internacional vinculada a esses grupos extremistas. Veja, que ironia, falava-se que a esquerda faria ligações internacionais com determinados setores com ideias similares. No entanto, a característica dos governos do PT, em especial, foi um pragmatismo nas relações internacionais muito grande, uma autonomia, mas sempre uma relação também muito pragmática com os Estados Unidos e com a Europa. Já o governo do Bolsonaro vai ter um segmento, que é um segmento muito fortemente ideológico, vinculado a movimentos internacionais que usam uma retórica muito pouco realista, como você falou. Afinal de contas, o famoso economia de comando, o comunismo, termina em 1991 com o fim da União Soviética. Então, não faz muito sentido essa natureza de discurso contra a ameaça ao comunismo, não faz muito sentido. Mas essa junção com
com determinados segmentos, é uma peculiaridade desse governo muito forte. Eu queria rapidamente entrar também na questão ambiental, que é fundamental para a gente entender as relações exteriores do governo do Bolsonaro também. O governo Bolsonaro vê a questão do meio ambiente como um ambientalismo ideológico, como Ernesto Araújo falava numa palestra que ficou bem conhecida na Fijan. Então, a ideia de que o meio ambiente seria parte do marxismo cultural, que o Dudu fala sempre como elemento muito importante. Então, ele rompe com um processo que vem desde década de 90, com o Fernando Henrique, é muito aprofundado no período Lula, de o Brasil estar na liderança de uma agenda de reforma na área ambiental. Então, sob o argumento que isso também é uma forma de marxismo cultural, ele se afasta, ele acaba não conseguindo se afastar completamente, porque as pressões internacionais são muito grandes dentro disso. Mas, obviamente, as consequências de desarticulação interna são muito expressivas sobre esse aspecto. Então, na área externa, ele é um rompimento também com essa tradição brasileira em diversos governos de lidar de maneira muito proativa com a questão ambiental na área internacional. E a questão ambiental, Prado, além das pressões, possíveis pressões, tem uma pressão que é importante, sobretudo dos grandes fundos de investimento, os fundos verdes. Eles são importantes financiadores de compradores de títulos de dívida privada de grandes empresas brasileiras. Então, isso poderia afetar o financiamento. Eles fazem um tipo de pressão, e aí você não é por acaso que o Araújo cai e você tem pressões para que você mude o discurso, né? Em termos de crítica profunda, como a gente tinha comentado, sobre China e sobre. Então, assim, tem umas dimensões aí, e o próprio, com o maior índice das queimadas lá na Amazônia, então você muda os cientistas responsáveis, então o Mourão assume para fazer uma grande cena política, leva os representantes internacionais para visitar a Amazônia, ou seja, tem todo um jogo de cena que é construído para dizer que as queimadas, seus efeitos, têm muito mais a ver com a esquerda interna que está divulgando informações dizendo que tem mais queimadas do que realmente tem e afetando, né, entre aspas, a opinião pública internacional e eles supostamente teriam preocupação ambiental. Você tem um jogo aqui de dinâmica e retórica com medo de pressões, quer seja pelo agro ou quer seja pelo lado do financiamento. Mas se você observar, ao fim e ao cabo, Prado, mesmo com todas as pressões, né, eles continuaram operando, como a gente já comentou aqui. Eles fizeram grandes movimentos de praticamente desestruturar o IBAMA, mudaram regulamentações ambientais e a fronteira agrícola se expande sobre a Amazônia, a forma de exploração de minerais, né, também. E é um ponto que é importante ressaltar, até o aumento das queimadas fora da área da Amazônia Legal, que tem a ver também com a falta de fiscalização do IBAMA, porque a queimada é uma forma de menor custo para limpar a pastagem. Então, o pessoal voltou a uma prática que tinha caído nos últimos anos. Mas a pressão externa gerou algumas movimentações do governo, né? Mas não mudou estruturalmente a trajetória, não. Tanto é que o deputado federal Salles, que foi eleito agora por São Paulo, ele vai cair, né, do governo exatamente por questões de investigação de meio ambiente, da questão dos madeireiros, ou seja, tem um avanço sobre a floresta, e sabe qual é a preocupação aí de parte da extrema-direita, inclusive dos militares, Prado? É que, olha, essa discussão do ambientalismo, essa discussão da Amazônia é uma estratégia internacional para dominar o território da Amazônia e criar um território internacional. Ou seja, estaria ferindo a soberania nacional. Isso aqui, de novo, articula
com os ambientalistas internacionais, as ONGs, são um braço desse marxismo cultural e desse globalismo. A cada novo movimento vai aumentando o marxismo cultural, né, Prado? Tem Aumentando. Agora, ambientalista. eu acho interessante analisar as mudanças quando você vê a pandemia. A pandemia é um corte muito grande, porque a partir da pandemia, as relações externas são completamente voltadas para a questão, primeiro, de, obviamente, atender às emergências de saúde. De início, o governo também negacionista demora muito a reagir, mas a procura por alternativas se apresenta, né, por um lado, com a possibilidade de fazer um acordo com a China a partir de iniciativa de São Paulo, e aqui também, no caso da Fiocruz, puxando também o desenvolvimento a partir de autorismo. Mas, de qualquer maneira, esses 2 anos de pandemia vão obrigar algumas respostas bem mais objetivas ou pragmáticas, muito mais em função da necessidade ou das pressões domésticas que vão se apresentar ao longo desse período. Também a mudança de governo nos Estados Unidos vai fazer com que as relações internacionais do Brasil com os Estados Unidos tenham peculiaridades. Como você falou, é bem curioso. O Brasil jamais se imiscuiu nos governos do qual ele tinha relações, seja na América do Sul, algumas manifestações como foram feitas contra o governo sul-americano, você só encontra algum precedente durante a ditadura militar, quando estava muito polarizado também a Guerra Fria na região. Mas, em especial, entrar na política americana é completamente fora da tradição brasileira e, certamente, contra os interesses brasileiros. Quer dizer, essas relações peculiares que se teve na mudança de um governo para o outro também marca a singularidade dessas relações econômicas e políticas internacionais brasileiras. Quer dizer, o ponto que eu estou chamando a atenção aqui para vocês é que essas relações, esse governo, ele é um ponto fora da curva, independente de governos à direita ou à esquerda nas relações internacionais. Ele é completamente singular pela essa dimensão ideológica da extrema-direita, de alguma maneira se misturando com o tradicional pragmatismo das relações econômicas internacionais brasileiras. Carlos, queria só fazer alguns comentários. Bom, quem falava, né, em relações carnais com os Estados Unidos era a Argentina nos anos 90, não o Brasil. Mas o Brasil superou isso quando o Bolsonaro faz sim. o cumprimento, né, para a bandeira americana, né? Sim. Agora, eu queria só reforçar a ideia, né, de que, assim como o Bolsonaro, a política externa do Bolsonaro é absolutamente singular do ponto de vista da tradição brasileira, a política externa de Trump também no caso norte-americano. Agora, um ponto que eu acabei não tocando é que governo Trump, né, pega metade do governo Bolsonaro. A outra metade já é governo Biden, que é um retorno às velhas, digamos, práticas de política externa dos Estados Unidos. Pois é, eu gosto muito da ideia que o Dudu falou aqui, que, na prática, é menos relações carnais com os Estados Unidos e mais relações carnais. Não, exatamente isso, claro, é exatamente isso. Então, onde você tem realmente essa, digamos, entre aspas, essas relações carnais, é na fase Trump, é no primeiro biênio. E que, na verdade, a coisa né, muda um pouco de figura quando entra o Biden, um retorno, né? O Biden que, digamos, estaria defendendo uma outra agenda, está ligado a outros grupos, e com uma política externa que retoma
a tradição anterior, né, norte-americana. Vou explicar ao nosso público que essa expressão relações carnais nós não inventamos aqui. Foi usada no Isso é. o governo dele disse que ele queria ter relações carnais com os Estados Unidos, né, com De tela, o chanceler de E, tela. o e chanceler. aí, e aí, Não, na nós estamos verdade, recuperando isso daí, só para É explicar para assim, claro, para contextualizar, né? completando o que vocês falaram, na verdade, Só um pequeno. Isso na Argentina, que deu uma picadinha aqui quando vocês estavam falando, né? Vocês estão falando Isso, na exatamente do Argentina, nos evento anos na 90. Argentina. Governo Menem, chanceler de tela. na verdade, acho que esse ponto que o Bach chamou a atenção é importante. Tem um ponto de certa mudança da política externa brasileira a partir da saída do Trump, porque as relações carnais não eram com os É, Estados Unidos, era com o governo Trump. A partir do momento que o governo Trump entra Ele e o representava dentro dessa perspectiva internacional da extrema-direita. Isso. Quando o governo Trump sai. Não, é bom lembrar, pessoal, o Bolsonaro demorou para ligar para o Biden dando felicitações. Demorou um tempo significativo, não comum. É a partir dali, além das pressões internas do agronegócio, que a política externa brasileira vai se aproximando mais da Rússia e da China. Então, o ponto de bifurcação que o cara está chamando de um certo pragmatismo tem a ver com a mudança do governo Trump para Biden. E aí, a conexão da política externa tem a ver menos com o Estado norte-americano, mas com o governo Biden, o governo Trump de extrema direita. E é nesse sentido que eu estou chamando, tem uma internacional de extrema direita no mundo, articulando mais do que com os estados nacionais, mas com figuras que representam essa articulação. uma evidência foi uma coisa também inusitada na tradição americana. O Trump deu uma nota de apoio ao Bolsonaro na campanha eleitoral. Que eu me lembro, não há caso de ex-presidente americano fazendo uma declaração tão Um apoio explícita explícito. a um candidato numa disputa em qualquer país da região. Aí, sobre isso, vale lembrar que antes de se tornar chanceler, o Ernesto Araújo publica um artigo, acho que numa publicação interna do Itamaraty, né, em que ele defende, agora estou puxando pela memória, mas era algo do tipo que, e aí concordando com o Dudu, eram os Estados Unidos de Trump, né, que seria a ponta de lança, né, e a liderança no sentido de um projeto cristão, enfim, e de recuperação do Ocidente, tá? E aí, possivelmente, até o Luiz Carlos, talvez, que é mais conhecedor maior dessa literatura, né? Talvez remontando ao tipo de visão do Spengler e de, enfim, outros autores conservadores do passado. Tá? Essa questão da defesa do Ocidente, de uma decadência do Ocidente e a necessidade de uma resposta em relação a isso, um Ocidente que se confunde muito também com a religião, né? com o cristianismo, com a cristandade. Quanto ao projeto moderno, é um internacionalismo de extrema-direita muito peculiar, que se começa a se organizar quase como uma grande. É um grande movimento, realmente, uma grande cruzada anti-moderna, Né? anti o projeto moderno. Cruzada. Porque junta a Cruzada. crítica à ideia que todos os homens são iguais, porque então você tem grupos, vamos dizer assim, que defendem algumas vezes tratamento diferente, dependendo da origem das pessoas. Você tem uma visão muito mais parecida com a do fascismo de entreguerras do que da direita tradicional do pós-Segunda Guerra Mundial. Nós temos que lembrar que a direita, né, o Churchill era um conservador, a direita tradicional foi um aliado da esquerda, inclusive da União Soviética, contra o nazifascismo. Então, nós temos o ressurgimento do mundo de uma corrente que foi derrotada na Segunda Guerra Mundial. Não é a mesma coisa, se expressa de maneira diferente, mas a agenda é muito similar. E não apenas a agenda, o ritual, a forma que se expressa,
o afastamento da visão laica de gestão pública em direção ao uso de Deus. Isso era muito comum, por exemplo, no falangismo espanhol. Então, nós tivemos novamente o ressurgimento dessa corrente derrotada. Eu acho muito curioso isso, que o Instituto Cato, nos Estados Unidos, que é o instituto extremamente conservador, neoliberal, vai ser um crítico ao Trump, chamando Trump, dizendo que ele era contra o que ele usa, a expressão hegelianismo de direita, em oposição ao que seria, obviamente, tentando, de alguma maneira, colocar isso aí, juntar isso com a esquerda, que, de alguma maneira, seria hegeliana. Mas esse tipo de visão, mesmo os conservadores, os neoliberais tradicionais, eles se oporiam a isso. Biden e outros grupos do gênero contra essa cruzada da extrema-direita. Sobre essa Eu questão, queria Luiz só Carlos, uma da, questão, da Baixa. retórica, é um comentário muito rápido, Bicalho, da retórica e da simbologia, né? Um outro elemento importante, né, um acontecimento, na verdade, das últimas semanas é a vitória de um partido fascista, né, ou de simpatias fascistas na Itália, com a Giorgia Meloni, né, quer dizer, o fascismo retornando ao poder na Itália. E num discurso dela, né, uma parte que ficou marcante da Giorgia Meloni, ela diz: sou italiana, quer dizer, pátria, né? Sou uma mãe, família, sou cristã, né? Deus, fé, enfim. Eu queria colocar uma questão para vocês que é a seguinte, né? Vocês estão colocando essa questão da singularidade, da inserção do mundo, né, dos tempos do Bolsonaro, em relação à inserção tradicional do Brasil, quer em termos da direita, quer da, de alguns da esquerda que tenha controlado o país, que tenha gerenciado o país durante esses anos todos. Eu queria colocar, tudo bem, tem essa singularidade, consigo ver como é que você colocou a questão do Trump, a saída do Trump, a questão do pragmatismo, as pressões diversas que existem dentro do próprio país, que rebatem em cima dessa política, enfim, esse jogo todo que vocês falaram. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte: você tinha um contexto internacional que já vinha marcado pela crise de 2008, da crise financeira, ou seja, você já tinha problemas econômicos, né, quando você pensava em termos da economia mundial. Depois você teve uma outra cacetada, que foi a pandemia, e o governo Bolsonaro, ele é o governo da pandemia, né, que você tem 2019, mais 2020, 2021, você está dentro da pandemia, onde vocês colocaram determinados movimentos, e aí você tem a guerra da Ucrânia, na qual você tem uma mudança completa do quadro, do contexto do mundo, não é isso? Então, eu queria perguntar um pouco de vocês sobre esse ponto, encaminhando aqui mais já para o final do programa, enfim, esse tipo de coisa. Eu queria perguntar para vocês como é que bate a guerra, como é que bate essa mudança de geopolítica que muda radicalmente, digamos assim, a ordem mundial, que coloca desafios gigantescos para os países. Então, quer dizer, o jogo que já estava difícil, não é isso? Mesmo que você fosse tudo bem, o país está ótimo, não é isso? Seria um desafio gigantesco para o país. E como é que vocês veem essa questão assim? O Brasil no mundo com o Bolsonaro, mas esse mundo que é um mundo completamente diferente do que era, sei lá, ano passado. Vamos colocar dessa maneira. Começar com você, Numa, que está quietinho aí ouvindo todo mundo, começando a botar você esse pepino aí. Bom, e aí tem a guerra. E aí? Eu acho que assim, E aí como é que quem você que vê que o saía, bom, Brasil, como é que ele a gente se está coloca? nessa situação, obviamente, de eleição, etc., mas a gente tem que também tomar um pouco de distância. O Brasil, no final das contas, bom, mesmo se não nossa preocupação principal no programa de hoje e nas nossas vidas, está inserido dentro de uma
evoluções geopolíticas e internacionais, onde, é triste dizer, ele não tem absolutamente nenhum peso. O Brasil é, da mesma forma que o Brasil é um tomador de preço internacional para as matérias-primas, ou seja, não decide sobre os rumos das evoluções dos preços internacionais das matérias-primas. Também, do ponto de vista geopolítico, o Brasil é um sujeito, não é um protagonista. Ele, porém, é um lugar que, obviamente, pelo peso que tem a economia brasileira no espaço latino-americano, como a gente já falou, pelo peso que tem o Brasil do ponto de vista demográfico na região e, obviamente, pela questão territorial, o Brasil é absolutamente fundamental e vai ser muito disputado. Vai ser muito disputado por razões, na verdade, um pouco diferentes em função dos atores que você for considerar. Como a gente já conversou em programas anteriores, hoje a grande disputa geopolítica internacional e geoeconômica internacional se dá de uma forma muito clara entre Estados Unidos de um lado e China do outro. Vamos fazer uma história do sistema internacional, mas basicamente, desde o fim da União Soviética, desde que, portanto, a China deixou de ser para os Estados Unidos esse aliado pragmático, com o objetivo, obviamente, de enfraquecer a União Soviética, a China foi se tornando cada vez mais o grande oponente, o grande, vamos dizer, contender dos Estados Unidos. Isso, obviamente, do ponto de vista econômico. A China já se tornou a primeira potência manufatureira industrial mundial. Isso também em termos de projeção da economia chinesa. A economia chinesa tem se projetado de várias formas. Bom, obviamente, a gente tem observado uma penetração cada vez maior, uma participação cada vez maior da China nas importações de todos os países. A China também tem penetrado muito fortemente na questão das infraestruturas. A China tem comprado infraestruturas no mundo inteiro. Todo país que deixa, que não estabelece, vamos dizer, proteções, barreiras à entrada dos capitais chineses, todos os países que, portanto, deixam uma certa liberdade nesse ponto de vista, viram chegar investimentos chineses nessa área de infraestrutura. E o Brasil não é uma exceção, pelo contrário. Temos com o Bicalho um grande conhecedor do setor elétrico, então ele poderia falar com muito mais propriedade do que eu sobre o assunto. Não só no caso brasileiro, mas também em outros países da América Latina. Bom, como foi apontado também pelo Dudu, a China tem se tornado o maior receptáculo mundial de matérias-primas. E a China tem hoje um papel cada vez mais protagonista, até pelo peso que adquiriu na produção industrial mundial e pelo peso que tem adquirido muito rapidamente e recentemente as empresas multinacionais chinesas na organização das chamadas cadeias globais de valor. Um projeto como a Rota da Seda, obviamente, tem como principal objetivo a integração física e até institucional até um certo ponto, do espaço euroasiático. Mas o Brasil está dentro da nova Roça Seda, desse novo projeto de integração da economia mundial. Então, a China representa o quê? Ela representa, essa potência, dois, ela tem essa penetração e esse papel cada vez mais importante para as economias de quase todos os países, e ela representa um sistema, uma alternativa completamente diferente para a organização do sistema econômico mundial, até criando instituições que representam uma espécie de espelho, espelho multilateral, às instituições criadas depois da Segunda Guerra Mundial e dominadas
pelos Estados Unidos, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, como a Organização Mundial do Comércio. Tá? Inclusive, essas instituições chinesas, pouco a pouco, vão esvaziando o conteúdo das instituições do sistema ONU, né, tradicionalmente dominado pelos Estados Unidos. Onde que o Brasil está nesse quadro? O Brasil é objeto de disputa. O Brasil e bom, a gente teve, inclusive, exemplos múltiplos recentes de uma ingerência crescente dos Estados Unidos. Por quê? Porque houve um certo déficit de atenção, né? Já comentou isso em programas anteriores, em relação ao Brasil por parte dos Estados Unidos. Esse déficit de atenção talvez tenha culminado na década de 2000, com uma política externa brasileira cada vez mais, vamos dizer, autônoma, não alinhada, né? Que, portanto, se afastou até um certo ponto dos Estados Unidos, né? Entrou em conflito, mas se afastou. Tá? E houve uma retomada de controle. Da mesma forma, se a gente for olhar a China não deixa de ver sua influência, sua penetração em vários aspectos da economia brasileira crescer. A gente falou da parte de infraestrutura, você tem esse peso no comércio brasileiro, você tem um fato que hoje uma maior parte, não a maior parte, mas uma parte significativa das importações de bens de capital, de máquinas, equipamentos, são oriundos da China. Então, você tem, na verdade, essa questão que se coloca para o Brasil. Como a gente já apontou, o governo atual privilegiou, pelo menos de forma muito explícita, no período da presidência do Trump, um alinhamento com os Estados Unidos, tá? Que, na verdade, corresponde, aí acho que tem muito mais a ver com coisas de transição política, com elementos estruturais. Tem a ver com o alinhamento dos capitalistas brasileiros com os interesses americanos. Não é só o governo Bolsonaro, os governos anteriores já tinham começado, um governo Temer, a gente pode dizer que um governo anterior também tinha alguns traços desse. E uma característica dos capitalistas brasileiros de ter um alinhamento com os objetivos americanos. E isso, obviamente, cria tensões internas no Brasil que colidem com essa crescente influência da China. E aí, bom, como foi apontado pelos camaradas, tem questões que são complexas, tá? Porque, por exemplo, o agrobusiness no Brasil vai apoiar a priori esse movimento, porém, ao mesmo tempo, o seu maior mercado, né, é a China. Então, a gente vê que a situação não é tão simples. Na verdade, se a gente for pensar assim, em termos de caminho para o Brasil, é bom, acho que a gente já está assim, encaminhando para o fim do programa, e eu continuo achando que o melhor caminho para o Brasil seria o caminho do não alinhamento. Ou seja, o caminho onde você pega de um, pega de outro, né? Seguindo o exemplo de um país como a Índia, por exemplo, que navega sempre entre os grandes polos da geopolítica e da economia mundial, e certamente essas pressões serão cada vez maiores. Eu já vou aqui encaminhando o encerramento, né, do programa, já estamos com uma hora e 1h20 de programa, né? Então vamos encaminhando aqui o final. Esse tema, como o Numa chamou a atenção, é um tema bastante complexo, né? Envolve dimensões que são dimensões econômicas, políticas, geopolíticas, culturais, uma série de dimensões quando você está falando sobre a inserção de um país, né? De um país no mundo. Tem uma maneira de ser, tem uma maneira de estar no mundo que é singular a esse governo, como chamou a atenção o Prado, né? Ou pelo menos com aquela maneira, né, Prado, que nós estávamos acostumados a estar no mundo, né? O Brasil tinha uma maneira de estar no mundo que houve uma mudança
ao longo dos últimos 4 anos em relação a isso. E dadas as questões que são das nuances, das sutilezas, das ambiguidades, né, do chamou atenção, Bastazinho também, né, a questão do pragmatismo, né, e também de estar em movimentos políticos mais à direita, mais, né, que também fazem parte desse estar no mundo contemporâneo, né, Prado? Também quando a gente fala tanto da contemporaneidade, há sem dúvida uma maneira de estar no mundo da extrema-direita que digamos, é peculiar a esse momento que a gente está vivendo. Então, evidentemente que esse é um tema, né, que a gente aqui, na verdade, concorda com o Numa, né? Dada a sua complexidade, nós levantamos aqui alguns pontos, algumas questões sobre isso. Por isso, eu ia convidar vocês para serem breves, né, nas suas considerações finais, encaminhando aqui já para o final do nosso programa. Começar com o nosso decano. Hoje começou, né, Prado? Vou começar com você, Pradinho. Queria que você fizesse os seus breves comentários finais sobre esse tema do Brasil no mundo, Brasil do Bolsonaro no mundo. Breves comentários é com uma. Eu, eu entendo que eu achei esse programa interessante porque nós trouxemos alguns elementos que eu acho que foi uma reflexão que nós fizemos aqui conversando, que eu acho que reflete bem esse período que nós estamos vivendo. Claro que o momento do mundo é um surgimento de alguns desses movimentos de extrema-direita que, a meu juízo, tem não apenas uma retórica, mas uma estética muito similar aos movimentos ultranacionalistas e fascistas do entreguerra, né? Claro que trazido para o mundo contemporâneo. É o caso da Itália, da Hungria, de segmentos americanos. O Trump é mais particular, mas tem alguns elementos dentro disso, porque o Partido Republicano tem as suas características tradicionais também, então lá tem as suas singularidades, mas você vai encontrar isso de maneira muito forte no mundo atual. E esse caráter muito particular das relações externas brasileiras com grupos no interior de determinados países, que eu chamo a atenção, não ocorreu nem quando a direita estava no poder, nem no regime militar, nem quando os setores mais à esquerda estavam no poder, como no governo Lula, que sempre foram relações mais institucionais com países e não com governos. Bem, dito isso, dado essa singularidade, o que é curioso é que a expressão na área econômica foi menos grave do que poderia ser, dado a um certo grau de aventura no plano político. Isso também eu acho que o Dudu apontou bem, embora tenha algumas coisas muito graves. Por exemplo, a questão do comportamento na área de meios de capital e telecomunicações, só para pegar alguns, a questão ambiental, que é extremamente grave, e o uso ad hoc de reduções de tarifas em determinados setores, tem uma série de coisas muito preocupantes, mas foi menos grave do que eu poderia supor, dado a peculiaridade dessa política externa. Acham? Vou pegar aqui o último gancho do Numa, né, sobre essa questão do não alinhamento, né? Se prosseguirmos nessa tendência, né, se apresenta como uma nova bipolaridade, de fato, o caminho mais interessante é o do não alinhamento, né, de manter boas relações com as duas principais potências, procurando extrair vantagens econômicas por meio de negociações de ambos os lados, tá? A questão, ao final, é até quando dá para fazer isso, porque dependendo de como as coisas
do encaminhamento, e ao longo do tempo pode chegar um momento em que seja cobrada do Brasil, assim como de outros países, uma tomada de posição. E aí a posição do Brasil, ela talvez fique um pouco desconfortável, porque a potência emergente é a China, mas o Brasil está muito perto dos Estados Unidos, não tão perto quanto o México, mas está muito perto dos Estados Unidos e numa área que é considerada pelos norte-americanos como sua zona de influência. Então, isso pode colocar, eventualmente, aqui a gente está falando de maneira absolutamente hipotética, né, sobre o porvir, mas pode colocar uma questão delicada. Valeu, Baixa. Obrigado. Costa Pinto, suas considerações finais. Vamos lá. Se a gente observar política externa brasileira, e não só política externa, mas o tipo de inserção do Brasil no mundo, e, como diz o número, os camaradas já falaram aqui bastante, a despeito dessa política externa não pragmática, vinculada a uma questão de valores de extrema-direita e sua articulação com governos específicos, sobretudo o governo Trump, o que me chamou a atenção, e aí por isso que eu olhei e trouxe os dados, isso não afetou de forma significativa o tipo de inserção externa em termos de investimento externo, estrangeiro direto, reduziu um pouco, mas numa escala não tão grande, e da questão do comércio. Eu queria chamar a atenção de uma coisa que eu acho importante, e aqui até para a gente ter um cuidado, essa trajetória desse tipo de inserção externa mais passiva, sobretudo vinculada ao agronegócio, à questão de commodities, é uma trajetória que a gente está vivendo dos últimos quase 20 anos, com a perda da indústria, com o nosso tipo de inserção, com o agronegócio ganhando cada vez mais força, com o Brasil cada vez mais produzindo commodities. É uma trajetória que o governo atual aprofunda, né? Mas é uma lógica que é importante pensar na longa, no prazo maior. É um dos nossos problemas estruturais e tivemos, ao longo desses últimos anos, com enorme dificuldade de reverter essa trajetória. É evidente que no âmbito da política externa, tá? Os governos anteriores, sobretudo os governos do PT, tiveram uma política externa, outro tipo de atuação no mundo, uma política externa altiva e várias formas de negociações, né? Mas no que diz respeito ao tipo de inserção econômica, né? E aí o que o Numa já alertou muito bem, é uma inserção cada vez mais econômica passiva no âmbito da economia mundial, e que a gente não tem capacidade de influenciar em preços, cada vez mais sendo fornecedor de commodity, né? Sobretudo para a China. Só que tem um imbróglio aí, que o Baixa já chamou atenção. Seria interessante, num mundo desse, cada vez mais tensionado, numa disputa hegemônica de China e Estados Unidos, e é bom lembrar, com a Rússia no meio do caminho, né? Com a questão da guerra da Ucrânia também nesse meio, né? Manter uma posição, na verdade, reconfigurar a política externa para uma posição pragmática, né? Para tentar oferir o máximo possível. Mas, evidentemente, como o Baixa alertou, tem uma tensão. Qual é a tensão? A tendência é de um alinhamento, sobretudo se esse governo atual se mantiver, de um alinhamento com os Estados Unidos. Mas o agro depende do mercado consumidor chinês. É evidente, aqui é importante, por que não teve grandes retaliações? Porque a China é pragmática. Ela opera menos no plano ideológico, ela negocia com qualquer governo. Só não pode dizer que o governo chinês, né, fere os direitos, o partido tem problema, como os filhos do Bolsonaro andando falando e pararam de falar. Isso não pode fazer, né? Então, os efeitos da reação externa, e porque eu estou querendo chamar a atenção, não vai ser o mundo que vai mudar a política externa brasileira, não vai ser o mundo que vai mudar a inserção externa. E muitas vezes fica esperando saídas externas para os problemas que têm que ser resolvidos internamente, na configuração de política e na forma de inserção que a gente tem que ter na economia mundial. E um dos elementos dessa inserção passa por essa dimensão econômica, passa por a reconfiguração das relações externas, da forma da política externa. E concordando com o que o Baixa comentou,
vai ser difícil, talvez não nos próximos 2, 3, 4 anos, mas vai ser difícil não fazer algum tipo de alinhamento na tendência mundial, em um desses polos, porque, na verdade, você vai ampliar essas tensões. O pragmatismo indiano, que hoje é feito no meio da guerra da Ucrânia, que está se aproveitando, né? Não necessariamente ele vai conseguir manter isso por muito tempo, né? Agora, um outro cenário, que não o cenário do governo Bolsonaro ganhando, o governo que está no segundo, o candidato Lula, teremos reversões na política externa, que talvez implemente esse pragmatismo que o Baixa está falando, tentando uma aproximação muito maior com os BRICS, uma reconfiguração, né, da América do Sul, né, e um tipo de política que tente um alinhamento maior com, como eu falei, dos BRICS, mas uma tentativa pragmática de obter ganhos, né, de um lado e do outro, que sempre foi uma característica em momentos desse tipo. Mas também não será fácil, mesmo com essa política externa mais pragmática, porque você tem um mundo em profunda também incerteza, um mundo também que não tem claro quem vai ganhar esse jogo, e esse jogo ainda vai demorar muito para ficar claro os sinais dos caminhos que o mundo está seguindo. E a gente está no meio desse mundo balançando, e a gente não tem claro o que quer, e tem, na verdade tem atualmente. É uma inserção passiva a reboque da política externa, que ganhou um certo pragmatismo depois da saída do Trump, mas é um alinhamento muito mais ideológico do que econômico. Essa é uma característica ideológica, da forma de política que se reflete também na política externa do governo Bolsonaro. Acho que é isso um pouco do que eu queria comentar sobre esses elementos gerais. Viu que deu para esquentar, né, pessoal? Depois do trava-língua, deu para esquentar agora no final. Valeu, Dudu. Numa, suas considerações finais. Bom, Breves considerações. já Breves. Já muitos comentários foram realizados. Bom, como tinha comentado anteriormente, foi depois aprofundado pelo Eduardo Bastian. O caminho do não alinhamento pareceria o caminho mais acertado. Na verdade, se a gente observa o que foi a política externa brasileira, particularmente na década de 2000, de 2010 já houve uma inflexão nos mandatos da Dilma Rousseff, era esse caminho que estava sendo tomado. A gente tinha claramente uma adesão ao multilateralismo, uma adesão a uma reorganização do sistema internacional, com um peso muito maior dado aos chamados países periféricos, mas que, pelo peso dessa economia, justamente não são mais periféricos. Bom, a gente pensa, obviamente, no caso da China, né? A criação dos BRICS, mesmo se isso se formalizou em 2014, ou seja, quando já esse processo estava começando a emperrar, ficou simbólica, né? Com até uma institucionalidade, porque, de fato, depois ficou num estágio muito, vamos dizer, atrofiado, né? Estou pensando, obviamente, no caso do Banco dos BRICS, né? Mas, como eu falei, como a gente falou, eu acho que isso é um elemento importante. O elemento regional, vou reforçar essa questão, é um elemento absolutamente fundamental na integração latino-americana. Nesse sentido, a extinção nos fatos da Unasul, simbolicamente, foi um elemento muito negativo, porque, felizmente, na década de 2000, o Brasil tinha se afastado desse modelo de integração regional, comercial, baseado na livre circulação, com umas tentativas extremamente tímidas de integração produtiva. Na prática, só funcionou o acordo automotivo, que simboliza a
o Mercosul, que é um típico exemplo onde uma integração, uma tentativa de integração completamente fracassada. Tá? Então, justamente os projetos da década de 2000 eram muito mais ambiciosos, e acho que é isso que tem que ser retomado, esse rumo, tá? De uma integração regional, onde o Brasil representaria, voltaria a ser o que aspirava ser nessa década de 2000, ou seja, uma potência regional. Não mais que isso. Tá? Não é para ter sonhos grandiosos, né? Que o Brasil se torne uma grande potência mundial, isso não é o objetivo, mas que o Brasil assuma esse papel, tanto por conta, obviamente, de uma visão da projeção do Brasil em si, quanto também pela importância que isso tem para a região como um todo. Quando se conversa com economistas de outros países da região, que sejam chilenos, argentinos, uruguaios, né, equatorianos, economistas, obviamente, heterodoxos, né, todos sublinham a importância que tem o Brasil nessa dinâmica de crescimento da região. E isso, o Brasil tem que voltar a ter esse papel. Tá? E, nesse sentido, as dificuldades aventadas tanto pelo Eduardo Baixo quanto pelo Eduardo Costa Pinto, né, pelos dois Eduardos, quanto à possibilidade de seguir essa linha pragmática, a linha de não alinhamento, elas existem, isso é óbvio. Tá? Mas eu acho que o exemplo, por exemplo, de alguns países que conseguem manter essa posição pode ser interessante. Eu acho que o Brasil tem, até por conta do histórico dizer, diplomático que foi relembrado pelo Luiz Carlos, o Brasil tem essa capacidade. Tá? Mas, de fato, em última instância, tem uma parte que pertence a nós, de uma habilidade diplomática a gerenciar essa questão, porém, é óbvio que se houver um acirramento muito grande e bom, é um caminho que não é completamente descartável, visto a degradação das relações entre os dois países. Então, se houver um acirramento dessa luta geopolítica, luta de influência econômica, de influência, inclusive financeira, entre China produtiva, tecnológica, entre China e Estados Unidos, ou pode ser que, de facto, o destino seja imposto, entre aspas, ao Brasil. E se for o caso, infelizmente, o passado já mostrou que os Estados Unidos, por razões variadas, mas particularmente por conta da representação muito forte dos interesses americanos dentro do capitalismo brasileiro, por conta da situação geográfica e por conta da, vamos dizer, da fraqueza bélica do Brasil, os Estados Unidos provavelmente acabariam impondo suas vontades, sua dominação, se realmente chegarmos a esse ponto. Mas a gente não sabemos como isso vai se configurar, é muito difícil, não temos como prever, só que, de fato, o Brasil não pode mais se transformar em torcedor de um governo, como foi uma parte desse mandato do governo Trump, ou depois, como tentou ser de outros governos. Né? Isso não é, de fato, digno nem assim, muito pragmático por parte do Brasil. Tá? Obrigado, Numan, e obrigado principalmente a todos os nossos amigos e a todas as nossas amigas que nos acompanharam nesse debate, nessa discussão. E nos encontramos, né, em breve aqui no canal do Instituto de Economia, no seu Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Enfim,
se cuidem e vida que segue.